Olá, meus irmãos do Grupo Espírita Vinha de Luz. É uma grande alegria estarmos aqui hoje, né? Reunidos em nome de Jesus para mais um estudo. Nós sabemos que esse mês de setembro é dedicado, né? É um mês onde nós fazemos um alerta muito importante pela vida, né? E focando bastante nos nossos irmãos que, por razões que desconhecemos, preferem abreviar a sua vida. Então, hoje o nosso estudo vai ser em cima do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 5º, que fala sobre casos de suicídio, né? Então, Kardec, além de cuidar do céu, do inferno, do purgatório, ele também, dentro desse livro, O Céu e o Inferno, ele tratou não só de espíritos felizes, mas de outras categorias de espíritos, entre eles os nossos irmãos que abreviaram a sua existência. E é aí que nós vamos estar conversando, tá bom? É uma grande alegria estar aqui. Agradeço ao seu João Maceió, a equipe do DAD da casa, que fez o convite, né? Que se não fosse pela equipe do DAD, nós não estaríamos aqui, nessa lembrança tão querida, né, ao nosso coração. Então, nós vamos ler do Justiça Divina, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é Infinito Amor. Essa lição foi recebida numa reunião pública, lá com o Chico, em 10 de fevereiro de 61, né? E ela diz assim: diante daqueles que supunhas transviados, mesmo que se mostrem cegos no crime, não te confies a maldição. Nessas horas difíceis, indagas de ti próprio, onde a grande razão pela qual Deus tolera semelhantes abusos. No entanto, se a inquietação te invade, pensa no teu próprio filho ao surgirem problemas. Se notas infelizes lhe assinalam o estudo, sabes dar-lhes na escola o curso repetido ou transferes o exame para a segunda época. Se foge à profissão, diligencias sempre atividades novas, para vê-lo correto e ajustado no dever. Se aparece doente, angarias remédio, restaurando-lhe as forças. Se o vício lhe corrompe as fibras da consciência, não lhe cortas o braço, mas busca na vida os meios necessários para que se reeduque. Se comete erro grave, não lhe queres a morte, porquanto sentes que a compaixão te surge outro campo de serviço e de emenda. Ainda nas circunstâncias em que o mal te pareça abarcar toda a terra, pensa no amor divino, que sustenta as estrelas e alimenta os insetos, a fim de que percebas, vibrando em toda parte, os apelos constantes do perdão e do auxílio. Compreenderás, então, que a falta de alguém hoje pode ser nossa falta igualmente amanhã. E ao notarmos que nós, espíritos falíveis, conseguimos amar, embora a imperfeição que nos tisna de sombra, saberemos, por fim, que Deus é sempre amor, sempre infinito amor, na justiça da lei. Então, meus irmãos, a gente aqui, essa parte que fala que sustenta as estrelas e alimenta os insetos, né? Um Deus que nos ama tanto assim, né? É impossível não acreditar na sua luz, na sua bondade. Então, nesse instante, nós vamos fechar os nossos olhos, relaxar o nosso corpo. Estamos em um canal espírita, mas são todos muito bem-vindos, de toda e qualquer denominação religiosa. A todos os irmãos, Senhor Jesus, que vão nos acompanhar, que o seu amor, a sua luz, a sua paz penetre nos seus lares e muito mais do que isso, Pai, em seus corações, atingindo também a nossa razão, nos fazendo ver, Senhor, a importância desse amor que cobre a grande multidão, a todos nós, encarnados e desencarnados, a todos nós, Senhor Jesus, que num momento de pensamento não positivo, buscamos a fuga da vida por outros meios. Que possamos, Senhor Jesus, repensar a nossa existência, repensar a nossa vida, parar, Senhor Jesus, nesse ato, parar, né?
Como diz Madre Teresa, o dia mais belo é hoje, a hora mais importante é agora. Então, agora, nesse momento, parar e pensar em quantas pessoas vão sentir a nossa falta, e mesmo aquelas que não têm ninguém, que pensem que tem sempre alguém que passa e dá um bom dia, que dá um sorriso, e que Deus, que é todo amor e toda bondade, nos cobre com a sua luz. E assim, mestre querido, nós te pedimos força para seguir na vida, para seguir na luta, porque o Senhor é amor e um amor que cobre a todos nós. Abençoe a grande humanidade encarnada e desencarnada, Senhor, e a cada um de nós, e a todos os irmãos que, porventura, nesse momento, pensam, Senhor, em abreviar a sua vida. Que como naquele momento, né, em que aquele senhor ia para a ponte de Paris para se jogar de lá, ele passa a mão num livro e acha estranho aquele livro estar ali. Ele vai para a luz e vê o livro dos Espíritos. E a partir dali, ele devolve aquele livro a Kardec e diz que ali ele percebeu o quão importante é viver. Viver, meus irmãos, é a melhor solução. Que Deus nos abençoe e nos ilumine nesse momento de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, nós vamos estar estudando os casos de suicídio dentro do livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós não podemos julgar nenhum caso um pelo outro. Nós nem devemos julgar caso nenhum. A nós não cabe julgar. A cada um de nós cabe orar. Orar se aconteceu. Orar se não aconteceu. Orar se vai acontecer. Porque muitas das vezes a nossa oração chega como um bálsamo de luz a esses corações desesperados. Para quem já leu o livro de Ivone Amaral Pereira, né, Memórias de um Suicida, nós vemos ali a importância não só do trabalho de Maria de Nazaré, mas também das preces, né? Lá no final do Evangelho tem uma prece aos suicidas. Nós precisamos orar sempre por eles e nunca julgar as atitudes, o ato que aconteceu, né? Porque assim como Judas, amigo de Jesus, companheiro dele, se desesperou na hora que viu Cristo crucificado, porque ele não esperava que aquilo acontecesse, tomou aquela atitude, mas não deixou de ser amparado pelo Cristo, né? Que o Cristo, antes de ascender, ele desceu às regiões para estar com aquele companheiro dementado e dizer a ele que ele estava ali com ele, né? E que em nenhum momento ele estaria sozinho. Então, esses irmãos nossos não estão sós, nunca estão sós. E aqui Kardec faz evocações muito interessantes, né? A primeira delas são 9 casos. Então, nós vamos tentar enxugar os casos para dar tempo, né, de nós falarmos. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar a vocês o espírito São Luís, que foi rei da França. Ele era católico, ele era cristão, ele era muito devoto do cristianismo, a mãe dele era branca e o pai dele era Luís VIII, né? Ele foi uma pessoa muito piedosa e logo assim que ele faleceu, ele teve 11 filhos, casou, teve 11 filhos, e logo assim que ele desencarnou, o Papa Bonifácio, depois de um tempo, né, gente, não foi logo assim, né? Depois de um tempo, o Papa Bonifácio XIII colocou ele como santo. Então, ele é conhecido como São Luís. Ele não fala apenas no céu e inferno, mas ele fala no Evangelho, ele dá sua palavra no Livro dos Espíritos, ele também dá sua palavra no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um espírito iluminado, né? Um desses lumiares que veio trabalhar também com a espiritualidade junto com Allan Kardec. Então, o primeiro é o suicida da Samaritana, mas eu fiquei, Jesus, o que é essa Samaritana? O que é essa Samaritana? Essa Samaritana é um conjunto de lojas, gente, né? Muito interessante, ela foi inaugurada em 1870 por Ernest Cognag. E nesse lugar havia uma fonte, né? E quando eles construíram esse conjunto, que hoje em dia é muito bonito, parece um shopping, né? Naquela época parecia mais um camelódromo, né? Era como se fosse aquelas lojinhas que cada um administrava, tinha várias lojas e cada um administrava, mas tinha uma administração central e todos tinham que fazer valer a administração do lugar. E na inauguração colocaram uma
uma placa com a representação de Jesus sentado junto com a samaritana. Então, ficou lá samaritano. Então, esse irmão, no dia 7 de abril de 1858, às 7 horas da manhã, ele entrou numa casa de banho que havia na Samaritana e pediu um banho. Pediu um banho quente, bem quente. A gente sabe que a França, agora não, a Europa está mudando o tempo, mas a França era um lugar bem frio, é um lugar bem frio. Então, ele pediu um banho bem quente. E como o rapaz percebeu que ele estava demorando a sair do banho, pedir ajuda, né? Quando ele chegou lá, encontrou o nosso irmão com a garganta cortada, com a navalha. E ele, então, fez a sua passagem assim. E existem coisas muito importantes que Kardec coloca aqui. Ele faz uma evocação, né? Naquele tempo, eles faziam uma evocação. Aí o guia do médium falou assim, espera que ele está aqui. Essa evocação foi feita, aqui ele não diz quanto tempo depois foi feita. Aí Kardec pergunta onde ele está, ele disse que não sabe onde está. Estás numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo e que são benévolas. Dize-me se vivo, pois esse ambiente me sufoca. Quer dizer, ele estava sufocado com aquele ambiente, né? Aquele ambiente para ele não estava bom. Aí Kardec pergunta o que impeliu ele a fazer aquilo. Ele só disse assim, que se sentia aliviado. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Morto? Eu não. Ele não estava morto. Que habita o meu corpo. Não sabeis como sofro, sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me liquidasse de vez. Então a gente percebe, meus irmãos, que o suicídio ele não abranda nenhum sofrimento. Que ele apenas prolonga esse sofrimento. Se você tem uma existência de 60 anos e você corta o fio da sua existência com 30 anos ainda de fluido vital perene em você. Nós vamos ver aqui que ele diz, né, na questão 13, ele diz, sinto os vermes corroerem. Ele sentia os vermes corroerem. Ele ia e voltava para o corpo. Então, é uma dor que a gente não tem noção. E é por isso que a gente não pode julgar. Porque a cada um de nós pode acontecer essa situação. A cada um de nós, de repente, num momento de desespero, nós não sabemos o que somos capazes de fazer. Qual a reação que nós vamos ter? Então, nós não podemos dizer nunca, dessa água eu não beberei. Mas nós espíritas temos a compreensão de que nos nossos momentos de desespero, a prece é o nosso maior legado. Que aquele entendimento de que a gente está com Deus, né? Mês passado eu passei um aperto tão grande e na hora que eu orei, sabe, veio aquela coisa para mim, fala com fulano te ajuda. E fulano me ajudou, graças a Deus. Então é isso que a gente tem que fazer, não só por nós, mas também por esses irmãos que estão aqui e que estão por aí. Aí ele continua. Por que não deixais indícios que pudessem tornar-vos reconhecíveis? Aqui Kardec está perguntando por que ele não deixou nenhum indício, não deixou nome, não deixou nada. E tem espíritos que não deixam, meus irmãos. Nós nunca devemos estar perguntando qual é o seu nome, porque ele vai dizer se ele quiser. Se ele não quiser, ele não diz. Aí ele diz aqui, estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. A gente vai vendo que ele não responde corretamente ao que Kardec pergunta. Ele aqui diz que está abandonado. Ele fugiu do sofrimento para entrar numa tortura, que é uma verdadeira tortura. Você está fora do corpo, mas você continua preso ao seu corpo, vendo os vermes te corroerem. Podeis dar-nos vosso nome, idade, profissão e domicílio? Absolutamente não. Não dá. A condição dele, naquele momento, e os espíritos às vezes não gostam disso, de dar o seu nome, porque não tem necessidade. Às vezes a Kardec até pede para poder ir lá na campa, orar, mas não é válido fazer isso.
Aí Kardec pergunta, tinha família, mulher e filhos? Era um desprezado, ninguém me amava. Aqui, meus irmãos, é esquecer do amor de Jesus, do amor de Deus por nós. Temos família, se eles não nos amam, a gente continua prosseguindo em frente, porque existe um Deus que nos ama muito. E ele segue. O que fizestes para ser assim repudiado? Quantos não são como eu? Quer dizer, eu vou me julgar, vou julgar os outros por mim. Um homem pode viver abandonado no seio da família quando ninguém o preza. Realmente, você pode estar numa multidão e estar sozinho. Isso é uma grande verdade. Aí Kardec pergunta, no momento que vos suicidares, não experimentaste qualquer hesitação? Ansiava pela morte, esperava repousar. E nós sabemos que a morte não é repouso, morte é trabalho. Para quem conhece, né? Morte é trabalho. Morte é continuar na busca, né, de estudo, de ensinamento, de progresso, de trabalho. E a morte não existe, existe o desencarne. Morreu, acabou. Desencarnou, você tirou o teu zíper e já está pronto ou vai se preparar para ter uma nova oportunidade, seja aqui na Terra, transformada agora num mundo de regeneração, seja no espaço, habitando outros orbes, à medida em que vamos evoluindo. Que sensação experimentaste no momento decisivo da morte? Pois ela se completou, ele não sabe ainda que está desencarnado. Ele se acredita vivo. Foi doloroso o momento em que a vida vos extinguiu? Menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. Quer dizer, agora a alma dele continua sofrendo. Aí vem São Luís. São Luís. Ao Espírito São Luís foi a pergunta. O que quer dizer o Espírito afirmando que no momento da morte foi menos doloroso que depois? O Espírito descarregou o fardo que o oprimia. Ele ressentia a volúpia da dor. Quer dizer, ele só se libertou do corpo, mas ainda continua preso a ele através do espírito. Então, meus irmãos, a gente precisa ter muito cuidado. Aí a pergunta, dar-se-á, mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? Aí o Espírito Santo responde, não. Que entendeis por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos. Quer dizer, se for um acidente, uma morte involuntária, cada um vai responder pelos atos que praticou, né? Então, essa dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas, e principalmente naquelas que, durante a vida, não elevam a alma acima da matéria. Nós somos seres espirituais, meus irmãos. Nós estamos passando por aqui. Nós somos um corpo que habita um espírito. Entende? Então, esse espírito precisa da educação que o corpo lhe oferece. Nós vamos estar educando o nosso espírito através das nossas atitudes, com a prática do amor, com a prática da caridade, com os estudos, né? Não só com aquilo que nos enriquece profissionalmente, intelectualmente, mas principalmente com aquilo que nos enriquece espiritualmente. Porque nós estamos aqui e vamos nos capacitando para sermos melhores sempre, né? Então, esse irmão aqui recebeu esse carinho da equipe lá de Allan Kardec, né? Para poder seguir. Aí, no finalzinho, diz assim, essa ilusão é sempre mais ou menos dolorosa, uma vez que nunca é completo e dá ao espírito uma tal ou qual ansiedade. Então, o espírito vai ficando agoniado até conseguir sair daquela situação em que ele se encontra. Então, é preciso muita perseverança, né? Muita prece para todos eles, né? E a sensação dos vermes da decomposição do corpo não é privativa só dos suicidas, não. É de todo materialista, né? Aquele que não acontece, não acredita em outra coisa depois da vida, acredita só na matéria. Aí depende de cada um, né? Então, aqui ele diz que vive mais da matéria do que do espírito. Em tese, não há falta isenta de penalidade, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição, como nós vamos ver a seguir. Então, vamos lá.
o pai e o conscrito. Aí a gente tem que buscar a palavra, né? O que é conscrito? É aquele que foi alistado no exército. Então, esse pai teve o filho único, alistado no exército, e o que aconteceu? Ele ficou tão agoniado com aquilo que ele cometeu o suicídio, para que o filho cuidasse da mãe. Para que ele já estava idoso, né? Ele era até no começo da Guerra da Itália, em 1859, ele era um comerciante de Paris, pai de família, gozando de estima geral por parte de seus vizinhos, né? Mas quando o filho foi convocado para a guerra, ele não conseguiu. Ele acabou suicidando-se para o filho ficar. Aí, a São Luís, né? A pergunta foi direta a São Luís. Podeis dizer-nos se é possível evocar o espírito a que vimos nos referir? Sim, e ele ganhará com isso, pois ficará mais aliviado. Então a gente vê, né, que naquelas evocações o espírito tinha um alívio, como nas orações que nós fazemos, né? Eles têm um alívio também. Aí foi feita a evocação. Oh, obrigado, sofro muito. É justo. Contudo, ele me perdoará. Aí ele botou sofro muito, mas pontinho, 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 ele não conseguiu escrever Deus. A letra dele, né, que foi numa psicografia, a letra era irregular, grande, a letra meio sem nexo. Ele escreveu com grande dificuldade. Tente a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixasse de escrever. Só indigno de escrevê-la. Ele se achava indigno de escrever a palavra Deus. Dize que sofreis, compreendeis que fizeste muito mal em vos suicidar. Mas o motivo que vos acometou do ato não provocou qualquer indulgência? Quer dizer, entre o motivo que ele fez provocou alguma indulgência, a punição será menos longa, é a resposta do Espírito. Mas nem por isso a ação deixa de ser má. Porque existe um sentimento de pai, né, com relação àquele filho. Mas cada um tem a sua vida para viver. Ele podia voltar da guerra, condecorado, voltar bem, não ter desencarnado, ter seguido a carreira militar. Mas o pai não confiou. Então, muitas das vezes, meus irmãos, tudo que nós precisamos é dar confiança para fazer aquilo que nós temos que fazer. Aí, Kardec, a realização, poder descrevermos essa punição, sofro duplamente na alma e no corpo. E sofro nesse último, conquanto não possua, como sofre o operado a falta de um membro amputado. Então, ele sente como se ele tivesse com o membro amputado. E sofre muito mais, né, no espírito. O espírito sofre mais. Podeis precisar a duração dos vossos padecimentos? Não lhes entrevejo o termo, mas tenho certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. Quer dizer, ele foi inspirado pelo amor paterno, porém muito mal inspirado. Em atenção a isso, a pena dele vai ser abreviada, quer dizer, Deus olha cada caso num caso. Nós, espíritos encarnados, é que costumamos julgar os casos. Então, a pena dele, Deus vai saber no momento certo de abreviar. Pois então, fazei esse esforço para escrevê-lo, porque estamos certos de que serei aliviado. Aí Kardec, os irmãos pedem para que ele escreva a palavra a Deus, para que ele se sinta mais aliviado. Aí aqui tem assim, o Espírito acabou de traçar essa frase com caracteres grossos, irregulares e trêmulos. Deus é muito bom. Estamos satisfeitos pela boa vontade com que correspondesse da nossa invocação e vamos pedir a Deus para que estenda sobre vós a sua misericórdia. Sim, obrigado. Aí São Luís vem falando. Podeis ministrar-nos a vossa apreciação sobre esse suicídio? Pergunta a Kardec a São Luís, né? Esse espírito sofre justamente por lhes faltou a confiança em Deus. Falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura, se não houvera como atenuante um motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê tudo no fundo dos corações, não o pune, senão de acordo com as suas obras. Então, ele vai ser punido segundo as suas obras, mas tem um atenuante. Aí tem uma observação bem grande, né? Muito grandona, que eu não vou ler toda, né?
senão não dá tempo. Já temos um tempo razoável de estudo, gente, passa muito rápido. À primeira vista, como ato de abnegação, esse suicídio poder-se-ia considerar desculpável, mas não é desculpável, entendeu? Efetivamente assim é, mas não de modo absoluto. A esse homem faltou a confiança em Deus, como disse o Espírito São Luís. A sua ação talvez impediu a realização dos destinos do filho. Ao demais, ele não tinha certeza de que aquele sucumbiria na guerra, e a carreira militar talvez lhe fornecesse a ocasião de adiantar-se. Então, é aquilo. Mas, de qualquer maneira, pelo amor que ele tinha, que ele tem pelo filho, né? Deus vai atenuar isso daí. Aí aqui, no finalzinho quase, o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Não se pode taxar de suicida aquele que decididamente se expõe à morte para salvar o seu semelhante. É o que nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, itens 5, 6, 18 e 19, né? Que é quando a gente se expõe para salvar uma pessoa. Então, nós vamos para o terceiro caso nosso. François Simon Louvre, de Havre. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre, em 12 de fevereiro de 1863. Ele pede: tereis piedade de um pobre miserável que passa muito por cruéis torturas, o vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável, pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice. E foi por isso que habituei-me a beber e ter vergonha e desgosto de tudo. Então, o guia do médium, né, falou com ele assinou, François Simon Louvet. Então, ele tinha 67 anos e tinha uma notinha no Jornal do Havre, de 23 de julho de 1857, com a seguinte nota local. Ontem, às 4 horas da tarde, os transeuntes do cais foram dolorosamente impressionados por um horrível acidente. Um homem atirou-se da torre, vindo despedaçar-se sob as pedras. Era um velho puxador de sirga, cujo pendor a embriaguez o arrastara ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon Louvet. O corpo foi transportado para a casa de uma das suas filhas, a Rua da Lacordaire. Tinha 67 anos de idade. Nesse caso, fazia 6 anos que esse senhor havia desencarnado, né? E o que assustava ele era a queda, era cair no nada, no vácuo, era aquela sensação que ele teve a se jogar da torre, né? Então, ele atirou-se da torre Francisco I. Aí ele pede para que tenha piedade da sua alma, que não é adiantada, mas que lubriga para a vida futura o bastante para sofrer e desejar uma reparação. Rogai a Deus lhe conceda essa graça, e com isso terei feito obra meritória. Então, pedindo aqui pro pedido do guia do médium, né, é que orasse por ele, para ele poder ter essa melhora. Então, o que aterrava ele era o vácuo, a perspectiva da queda, há 6 anos, né? Então, meus irmãos, aqui ele vai ter essa opção, né, de retornar, já deve ter retornado com a graça de Deus, e que fique para nós essa condição, né, de nós termos essa certeza de que a vida continua, né, e que nenhum de nós deve fazer, né, pode fazer. E se fizer, que todos nós que estamos aqui soubermos, possamos orar, né, como Divaldo ora, né. É claro que Divaldo tem uma companhia espiritual enorme, mas nós podemos pedir nas nossas irradiações, a FEB, inclusive, já tem sexta-feira de 15 em 15 dias, a prece pelos suicidas, muito boa. Tem aqui um outro caso, mãe e filho. Esse caso aqui é um caso até eu fiquei muito impressionada com ele. Em março de 1865, o senhor MC, negociante de pequena cidade nos arredores de Paris, tinha em sua casa, gravemente enfermo, o mais velho de seus filhos, que contava com 20 anos de idade. Esse moço
Prevendo o desenlace, chamou a mãe, e teve forças ainda para abraçá-la. Esta, vertendo copiosas lágrimas, disse-lhe: vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te. Dito isso, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. As pessoas acharam que aquilo era uma figura de linguagem, uma maneira de expressão. Só que quando foram procurar, ela tinha se suicidado, ela tinha se enforcado no celeiro. E o enterro da suicida foi juntamente feito com o filho. A evocação deste foi feita muitos dias depois do fato. Sabeis do suicídio da vossa mãe, convocou o filho, né? Em consequência do desespero que lhe causou a vossa perda. Sim, o menino responde. E sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Quer dizer, se ela não tivesse feito aquilo, ele estaria feliz porque ele teria completado a sua estadia. Aí ele fala, pobre, excelente mãe. Não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para se unir ao filho, o caminho que dela mais deveria afastá-la. E por quanto tempo? Assim retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido se sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor. Se fosse resignada, humilde, arrependida diante da provação que lhe impunha, da expiação que lhe deveria purificá-la. Orai, ó, orai por ela. E, sobretudo, não a imiteis, vós outras mães, que vos comoveis com a narrativa da sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais do que as outras mães. A esse filho que era o seu orgulho. Não, ela não amava mais esse filho que as outras. É que lhes faltaram a coragem e a resignação. Mães que me ouvis, quando a agonia empanar os olhos dos vossos filhos, lembrai-vos de que, como Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, donde deverão alçar-se a glória eterna. Benjamin C. Então, quando a mãe foi evocada, ela vem, mas vem muito, muito desesperada. Quero ver meu filho. Tendes o poder de dar-mo cruéis, ela chama cada um de nós de cruéis. Tomaram-mo para levá-lo à luz e a mim me deixaram em trevas. Quero porque me pertence. Nossos filhos não são nossos, eles são espíritos, né? Eles são de Deus. Então a gente devolve a Deus aquilo que Deus nos emprestou. Porque quando chegarmos na espiritualidade, vai ser perguntado o que fizeste do filho que eu te dei em confiança. Porque é filho de Deus, gente. Antes de ser nosso, é filho de Deus. Aí ela, nutrindo a carne da sua carne, sangue do meu sangue, guiando os seus primeiros passos, aí ela vai reclamando, sabe? Reclamando o tempo todo. Aí ela, no final, diz assim, não, Deus não é justo, não é o Deus das mães, não lhe compreende as dores e os desesperos. Olha só, Deus não compreende a dor das mães. E quando me dava a morte para não me separar do meu filho, eis que novamente me roubam. Meu filho, onde está? Aí, pobre mãe, compartilhamos da vossa dor. Buscaste, no entanto, um triste recurso para vos reunires a vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus. E deveis saber que Deus pune toda a infração de sua lei. Aí ela responde assim, a ausência do vosso filho é a vossa punição. Aí ela diz, não, eu julgava Deus melhor que os homens. Não acreditava no seu inferno, porém cria na reunião das almas que se amam como nós amávamos. Enganei-me. Deus não é justo nem é bom. Por isso não compreende a grandeza da minha dor como do meu amor. Oh, quem me dará meu filho? Tê-lo-ei perdido para sempre? Piedade, piedade, meu Deus. Aí ela já vem falar de Deus. Aí o evocador fala, vamos acalmar. Acalme-se. Acalmai o vosso desespero. Considerai que há um meio de rever vosso filho, não blasfemando de Deus, como ora fazeis. Com isso, em vez de atrair-lhes a sua misericórdia, faz jus à maior severidade. Disseram-me que não a tornaria a ver, e compreendi que o havia levado do paraíso. E eu estaria acaso no inferno? No inferno das mães? Ele existe, demais eu vejo. Aí, o evocador dá nela
Sabe, mais uma lição. Eu vou ler só um pedacinho. Vosso filho não está perdido para sempre. Certo tornareis a vê-lo, mas é preciso merecê-lo pela submissão à vontade de Deus. Ao passo que a revolta poderá retardar indefinidamente esse momento. Ouvi-me, Deus é infinitamente bom, mas também é infinitamente justo. Assim, ninguém é punido sem causa. E se sobre a terra ele vos infligiu grandes dores, é porque merecestes. A morte do vosso filho era uma prova à vossa resignação. Infelizmente, a ela sucumbiste quando em vida, e eis que após a morte de novo sucumbiste. Né? Sucumbiu 2 vezes. Como pretendeis que Deus recompense os filhos rebeldes? A sentença não é, porém, inexorável, e o arrependimento do culpado é sempre acolhido. Se tivesses aceitado a provação com humildade, se houvesses esperado com paciência o momento da vossa desencarnação, ao entrares no mundo espiritual, em que vos achais, terias imediatamente avistado vosso filho, ao qual vos receberia de braços abertos. Olha, gente, que dor, né? Ouvir isso, né? Depois da ausência, vê-lo-ís radiante, mas o que fizeste e ainda agora fazeis, coloca entre vós e ele uma barreira. Não o julgueis perdido nas profundezas do espaço. Antes mais, perto do que supondes, é que o véu impenetrável subtrai a vossa vista. Ele vos ama e ama sempre, deplorando a triste condição em que caístes, pela falta de confiança em Deus e aguardando ansioso o momento feliz de vos apresentar. De vós somente depende adiantar ou retardar esse momento. Orai a Deus e dizei comigo, meu Deus, perdoai-me o ter duvidado da vossa justiça e bondade. Perdoai, se me punistes, reconheço tê-lo merecido. Dignai-vos aceitar o meu arrependimento e submissão à vossa santa vontade. Aí ela toma aquele choque, né? Aquele choque de vibração, que luz de esperança capaz de fazer despertar em minha alma. É como um relâmpago em noite que me cerca. Obrigado, vou orar a Deus. Então, meus irmãos, as palavras, né, ela tem força, assim como oração. Uma força muito grande. Aí, aqui tem uma nota, a morte, mesmo pelo suicídio, não produziu nesse espírito a ilusão de se julgar ainda vivo. Ele apresenta-se confiante de seu estado. Ela sabe que está morta, ela sabe onde está. Ela vive um verdadeiro inferno. A gente sabe que o inferno não existe, mas para ela aquele momento era um momento doloroso. É que para outros o castigo consiste naquela ilusão, pelos laços que os prendem ao corpo. Então é a mesma ilusão que o nosso companheiro lá da Samaritana tem, né? Então aqui é o caso dessa mãe. Aqui tem um duplo homicídio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem uma notinha aqui interessante. Assim, é que cada falta é punível de acordo com as circunstâncias que a determinam, e que há mais punições uniformes para as faltas do mesmo gênero. Então, nós nunca cabe julgar nenhum dos nossos irmãos em situação nenhuma, mais uma vez. Duplo suicídio por amor ou dever. Essa moça gostava de um rapaz, a jovem Palmire, era modista, mas os pais desejavam que ela casasse com outro rapaz numa situação financeira melhor. Então, ela abdicou do que amava para casar com o outro. Só que durante um tempo eles ficaram sem se ver, mas de repente eles começaram a se encontrar novamente na casa dela, porque eles eram amigos. E para que eles não cometessem adultério, os dois preferiram suicidar-se juntos. Deixaram uma carta explicando à família e ao companheiro o que tinha acontecido, né? Ela gostava do senhor B e casou com o senhor D, né? Então, o que aconteceu? De regresso à casa, o senhor D encontrou os dois asfixiados, né? Então, ele respeitou o último desejo dos dois, eles foram sepultados no mesmo cemitério, e essa ocorrência foi submetida à Sociedade de Paris como assunto de estudo. Um espírito respondeu: os dois amantes suicidas não vos podem responder ainda,
Vejo-os imersos na perturbação e aterrorizados pela perspectiva da eternidade. É uma confusão muito grande, porque você acha que tá vivo, você continua preso ao seu corpo, você vê seu corpo, e você não sabe em que confusão você está, o que está acontecendo. As consequências morais da falta cometida lhes pesarão por migrações sucessivas. Quer dizer, reencarna, 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 sucessivamente até que possam apagar aquela situação que eles causaram. Completa expiação, ficarão reunidos para sempre, no seio do amor eterno. Dentro de 8 dias, na próxima sessão, podereis evocá-los. Eles aqui virão, sem se avistarem. Eles não podiam se avistar. Porém, profundas trevas os separarão por muito tempo. Então, ela foi evocada, né? Evocação da suicida. Vedes o vosso amante, com o qual vos suicidardes, nada vejo, nem mesmo os espíritos que comigo erram nesse mundo. Que noite, que noite! É um véu espesso me circunda a fronte. Que sensação experimentastes ao despertar no outro mundo? Singular. Tinha frio e escaldava. Ao mesmo tempo que ela sentia frio, ela sentia calor. Tinha gelo nas veias e fogo na fronte. Imagina isso, né? A cabeça queima e o resto do corpo frio. Coisa estranha, conjunto inaudito. Fogo e gelo pareciam me consumir-me. E eu julgava que ia sucumbir uma segunda vez. Né? Experimentais qualquer dor física? Todo o meu sofrimento reside aqui, aqui. E ela apontava para o coração. E todo o sofrimento dela estava na área do plexo cardíaco, né? É provável que visível espírito levasse a mão à cabeça, ela falava aqui e aqui. Aqui o fogo consumia, né? Aqui o gelo consumia. Acreditar na perenidade dessa situação, ó, sempre, sempre, ouso às vezes risos infernais, vozes horrendas que brandam sempre assim. E não vai ser sempre assim, né? A gente sabe disso. Então, depois, teve uma senhora que, presente à reunião, que declarou que fizera fervorosa prece por ela e ela se sentia melhor. Depois evocaram ele. Mais uma vez, ele está aqui, sem o avistarem, nem sequer vos penseis a presença ao vosso amante. Ah, não me faleis dele, devo esquecê-lo. Aí, que imagem é essa de um homem que sofre e cuja existência moral sobre a terra aniquilarei por muito tempo? Então, a gente vai percebendo, né, que vai sendo necessário esse afastamento. Luiz e a esponteira de botinas, né? Esponteira é aquela mulher que costura botinas. Esses dois tinham um casamento marcado, né? Mas ela já não estava mais querendo ficar com ele. E, determinada hora, os dois, num jantar lá nas vésperas quase do casamento, os dois brigam, ele vai embora, volta no dia seguinte na esperança de o casamento retomar, só que ela não quer o casamento de volta. E ele dá um tiro na cabeça. E ela fica desesperada, ele mais desesperado ainda, e o Espírito São Luís, a moça causadora da involuntária do suicídio, tem responsabilidade, sim, porque não o amava. Aí depois, aqui no final, se caso ela adivinhasse a vossa intenção, persistiria na recusa? Não sei. Não penso mesmo que não, porque ela não me ama. Mas ainda assim não seria feliz. Melhor foi para ela que as coisas se passassem de tal forma. E ele diz que se fosse novamente, ele não teria se suicidado. Ele deixaria para lá. Ele seguiria a vida dele e ela seguiria a vida dela. Tem um ateu que se afogou, né? Foi um afogamento. Era instruído, mas extremamente saturado de ideias materialistas, né? Acabou desencarnando, foi evocado 2 anos depois na Sociedade Espírita de Paris. Sofria muito, a morte dele foi um desejo dele. Tendes calma, que para nós todos pedimos a Deus por vós. Aí ele diz que nesse momento ele era forçado a acreditar em Deus. Aí veio um irmão dele, né? Quiseste escapar às vicissitudes da vida. Adiantaste alguma coisa? Sois agora mais feliz? Por que não existe? Aí ele responde,
porque não existe o nada. Então, ele não conseguia ser feliz, né? Aí foram evocados um irmão, que não conseguia se aproximar dele, né, de jeito nenhum, porque ele fugia. O sogro dele também, né? Quereis falar dos irmãos encarnados ou dos espíritos, de um e de outros? Enquanto nos entretínhamos com vosso irmão, uma das pessoas aqui presentes orou por eles. Essa prece lhe foi proveitosa? Ela não se perderá. Se ele agora recusa a graça, outro tanto não fará quando estiver em condições de recorrer a essa divina oportunidade, né? Então, ele não vai fugir disso daí. E o nosso último caso é Felicien. Não, tem Antônio Bel ainda. Felicien era um homem rico, instruído, poeta de espírito, né? Mas aí teve a fortuna tocada. Ficou sem dinheiro, com parcos recursos, não soube viver com ele, suicidou-se, né? Tens a bondade de me dizer como morreste, como morri? Pela morte por mim escolhida, a que mais me agradou, sendo para notar que meditei muito, quer dizer, ele estudou aquele assunto, ele morreu daquela maneira porque ele escolheu, ele quis. Vossa desencarnação tanto mais nos comoveu quanto lhe proveríamos as tristes consequências, além da estima e intimidade das nossas relações. Pessoalmente, não me esquecerei do quanto eres obsequioso e bom para comigo. Seria feliz se pudesse testemunhar-vos a minha gratidão, fazendo algo de útil para vós. Entretanto, eu não podia forçar-me de outro modo aos embaraços da minha posição material. Ele ajudou uma pessoa, né? O espírito em comunicação será afetivamente de Felicien? Esta linguagem quase depauperada torna suspeita em se tratando de suicida? Aí vem uma resposta assim. Entretanto, por um sentimento justificável na sua posição, ele não queria revelar ao médium o seu gênero de morte. Foi por isso que dissimulou a frase, acabando, no entanto, por confessá-lo diante das perguntas diretas que lhe fizeste. Eles achavam que era um espírito, mas era Felicien mesmo. Então, nesse caso em particular, o suicídio, posto que realizado em circunstâncias vulgares, apresenta uma feição especial. Ele mostra no espírito que sucumbiu muitas vezes. Ele era suicida reincidente. E ele sabia disso. Por isso que ele falou, a morte por mim escolhida, que se renova a cada existência e se renovará até que ele tenha forças para resistir. E aqui nós temos, né, Antônio Bel. Era um caixa de uma casa bancária no Canadá e suicidou-se em 28 de fevereiro de 1865. Um dos nossos correspondentes médico e farmacêutico, residente na mesma cidade, deu-nos dele a informação que nos segue, que o conhecia há mais de 20 anos, homem pacato, chefe de família, e que ele foi envenenando, de tempos a certa parte, imaginou ter comprado um tóxico da minha farmácia, servindo-se dele para envenenar alguém. Muitas vezes vinha suplicar para lhe dizer a época de tal compra. Tomando então de alucinações terríveis, perdia o sono, levantava-se, batia nos peitos. A família vivia em constante sobressalto, né? Ansiedade. Até que, na 4 da tarde, às 9 da manhã, hora esta em que se dirigia para a casa bancária, onde, aliás, escriturava seus livros com muita regularidade. Apesar dele não estar bem, ele fazia um bom trabalho no banco, né? Ele não estava bem, mas ele fazia um bom trabalho no banco. Não querer iludir-me, lembrar-me é verdade. A pedido desse amigo, foi evocado em Paris em 17 de abril de 1865. Que pretendeis de mim? Sujeitar-me ao interrogatório é inútil, tudo confessarei. Bem longe de nós o pensamento de vos infligir com perguntas indiscretas. Se for possível, ser-vos-ei extremamente gratos, né? Quando ele diz assim, que eles podem ser úteis. Tenho o horror do meu crime e sou muito infeliz. Aí, agora, tende a bondade de nos dizer quais crimes vos reconheceis culpados? Deixai-me primeiro que vos agradeça por esta esperança que fizestes raiar o meu coração. Há já bastante tempo que vivia numa cidade banhada pelo Mediterrâneo. Amava então bela moça que me correspondia,
mas pelo fato de ser pobre fui repelido pela família. A minha eleita precipitou-se em despojar um filho de um negociante cujas transações se estendiam além dos mares, e fui desprezado. Louco de dor, resolvi acabar com a vida, sem deixar de assassinar o desatento rival, detestado rival, saciando o meu desejo de vingança. Então, assim, ele matou o rival e se matou. Quer dizer, ela não foi feliz. Né? Sim, eu já reencarnei e preciso que reencarne ainda. Oh, meu Deus, tende piedade de minhas lágrimas e da minha fraqueza. Deplorando essa infelicidade que retornou ao vosso progresso, e sinceramente vos lamentamos. Dado, porém, que vos arrependeis, Deus vos compensará, se compadecerá de vós. Dizei-nos se chegastes a executar o vosso projeto de suicídio. Não. E confesso para a vergonha minha que a esperança que me desabrochou novamente no coração, com o desejo de me aproveitar do crime já cometido, traiu-me, porém os remorsos e acabei por expiar o último suplício, aquele meu desvario, enforquei-me. Na vossa última encarnação, tinhas consciência do mal praticado na penúltima? Nos últimos anos, eis como. Eu era bom por natureza, depois de submetido com todos os homicidas ao tormento da visão perseverante da vítima que me perseguia com vivo remorso. Dela me descarnei depois de muitos anos, pelo meu arrependimento e pelas minhas preces. Quer dizer, o espírito que o perseguia deixou ele de lado, só que o pai do menino não perdoou e acabou obsidiando o nosso irmão. Então, foi um suicídio por obsessão. Mas o espírito obsessor e vingativo, que não era senão o pai da vítima que ele havia tirado a vida anteriormente, facilmente se apoderou de mim e fez reviver no meu coração, como em mágico espelho, a lembrança do passado. Quer dizer, lá em nosso lar, né, nós temos um caso de uma senhora, a mãe do Lísias, né, esqueci, dona Laura, que lembra de uma encarnação, ela e o esposo, lembrou, voltou logo, no plano espiritual, voltou logo para a carne. Então, essa lembrança dele também acabou fazendo com que ele se suicidasse. Então, aqui tem uma outra visão, né? Ao guia do médium. Um espírito obsessor pode realmente levar o obsidiado ao suicídio? Certamente, pois a obsessão, que de si mesma já é um gênero de provação, pode resistir de todas as formas, mas isso não quer dizer isenção de culpabilidade. O homem dispõe sempre do seu livre-arbítrio e, consequentemente, está em si ceder ou resistir às sugestões a que o submetem. Então, a gente já está sempre pronto a resistir ou não àquilo que a gente passa, mesmo dentro das obsessões, mesmo dentro dessa visão do passado. Como, apesar da prece e do arrependimento terem libertado esse espírito da visão tormentosa da sua vítima, pode ele ser atingido pela vingança de um obsessor na última encarnação? O arrependimento, bem o sabeis, é apenas a preliminar indispensável à reabilitação, mas não é o bastante para libertar o culpado de todas as penas. Deus não se contenta com promessas, sendo precisa a prova, por atos do retorno ao bom caminho. Eis porque o espírito é submetido a novas provações, que o fortalecem, resultando-lhe um merecimento ainda maior, quando delas sai triunfante. O espírito só arrosta com a perseguição dos maus, dos obsessores, enquanto estes não o encontram asas fortes para lhe resistir. Encontrando resistência, eles os abandonam, certos da inutilidade dos seus esforços. Então, meus irmãos, todos nós somos capazes de resistir. Resistir a essas influências que vêm. Vem e vem mesmo estando nós enganjados na doutrina espírita. Nós precisamos estar, antes de enganjados superficialmente, enganjados de coração, enganjados de razão, enganjados de verdade. Nós não podemos vestir uma capa apenas nos cobre. Mas quando nós levamos esses conhecimentos ao fundo de nós, quando nós compreendemos que na dificuldade, quando nós oramos,
quando nós elevamos o pensamento a Deus, quando nós procuramos alguém para conversar, seja um atendimento fraterno, seja confissão com o padre, não sei, seja uma maneira em que a gente consiga se abrir. Se nós não conseguimos nos abrir, conversemos com uma planta, conversemos com Deus. O que nós não podemos, meus irmãos, é nos entregar ao desânimo. É não dizer como aquela mãe, o Deus não é justo, né? Os infernos, que infernos? Que infernos são esses? Que não existem. Senão que nós criamos através da nossa própria consciência culpada. Então nós somos capazes, sim, de não nos deixarmos arrastar pelo mal. E cada um de nós, espíritos espíritas, espíritas cristãos, né? Espíritos cristãos que somos, de qualquer denominação religiosa, somos capazes, meus irmãos, de ajudar esses companheiros, né? Que se mutilam, que tentam abreviar a sua vida. E se nós não conseguimos fazer isso, que nós possamos orar por aquele irmão. Porque nem sempre nós vamos estar próximos, perto, tomando conta. Mas que cada um de nós se sinta, assim, responsável em orar por ele, em levar para ele o bálsamo da oração. E deixar com Maria, né? Que Maria, mãe de todos nós, nos ajuda sempre. Então, meus irmãos, eu espero, né, que apesar da leitura, todos nós tenhamos entendido esse processo. Não julgamento de qualquer ato de suicídio. Que as penas que os irmãos passam não são iguais, são diferentes. Nós não podemos dizer, até que... Não podemos dizer. Há casos em que o fluido vital vai ter que se esgotar completamente. Há casos em que só Deus sabe. Então, a cada um de nós só cabe fazer uma coisa, orar. Que todos nós estamos sujeitos a termos depressão, a estarmos doentes, a passarmos por essas situações. Não julguemos ninguém. E que Deus é um Pai de bondade e misericórdia que nos ama muito. Então, meus irmãos, agradecida já que estamos, né, por essa oportunidade, nós vamos fazer uma prece, agradecendo mais uma vez essa casa, esperando que o estudo tenha sido pelo menos razoável, né? Falar do suicídio é uma tarefa de todos nós não deveríamos falar só em setembro, mas pelo menos uma vez a cada 2 meses, um mês, mês em mês, ter uma abertura com nossos jovens, né? Com as crianças também, com uma linguagem mais simples, né? Mais dinâmica, mais serena, explicar para eles a vantagem da vida, né? De lutar pela vida. A vida é um dom de Deus, e só Ele, meus irmãos, pode resgatar de nós essa vida. Eu agora vou fazer a prece, né? Mas vou pedir também para uma colega de infância que desencarnou hoje, rogando a Jesus e aos bons espíritos que a acolham, Senhor, na sua bondade e na sua luz. Rogando por todos nós, trabalhadores da seara espírita, que conhecemos, Senhor, as tuas palavras, que conhecemos esses ensinamentos, né, trazidos através da codificação. O suicídio não é uma coisa banal, né, mas muitos, às vezes, no desespero, o buscam, né? Então, que cada um de nós possa ser semeador da luz, principalmente da esperança, nesses corações desalentados. Que a tua misericórdia, Pai, se estenda sobre o mundo inteiro, sobre todos os nossos irmãos, abençoando a cada tarefeiro de Maria de Nazaré. Rogamos a nossa irmã, Senhor, que cuida, né, desses nossos irmãos, a determinação de uma mãe maravilhosa, que nos sustenta enquanto encarnados. Imagine lá, Senhor, no plano espiritual, aonde ela vai acolhendo junto com os samaritanos a esses nossos irmãos. Então, nós te agradecemos muito, Pai, a oportunidade de falarmos disso. Nós que também um dia já pensamos, mas foi um breve pensamento que logo passou, graças a Deus. E assim, meus irmãos, gratos estamos pela oportunidade. Agradecemos a equipe espiritual que nos sustentou, agradecemos a equipe espiritual da casa que também nos alentou, e agradecemos a cada irmão pelo carinho de nos ouvir e pela paciência, Senhor, de nos escutar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoe a todos os irmãos do Vinha de Luz, e um grande abraço do Grupo Espírita Teresa de Jesus a todos vocês. Muito obrigado, graças a Deus. Obrigada, irmãos, um grande beijo, e fiquemos em paz com a graça de Deus.